Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e a paz do Senhor, meu irmão Magloves. Alô, Pedra de Lovers. Aqui muita paz e muito amor pra vocês. Deus abençoe. The Lovers. Pronto, agora temos um nome para os nossos, seguidores, os nossos ouvintes, The Lovers. Muito amor Olha envolvido. ali. E hoje, então, nós estamos reunidos para iniciar uma nova série aqui no Pelo Amor de Deus. Veja só, nova série! Séries e mais séries. Essa série será chamada, então, Fruto do Espírito, onde a gente vai falar sobre os atributos que a gente vê lá em Gálatas, né? Que tem lá o Fruto do Espírito, tem vários atributos, várias qualidades. Então nós vamos falar sobre isso. E já que hoje, o dia do lançamento desse episódio é o dia do pacificador, então nada mais justo do que falarmos sobre a paz. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Magloves, como eu comentei, vamos falar sobre paz hoje, né? Não que eu queira que você me deixe em paz, né? Não é isso. Mas vamos falar sobre a paz e como eu também falei, estamos iniciando uma nova série, a série Fruto do Espírito, que tem relação com o que a gente vê lá em Gálatas 5, vou até ler aqui, versículos 22 e 23, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então hoje vamos falar sobre esse terceiro, que é a paz, né? E, Magloves, o que é paz, então? O que é paz pra ti? Resumidamente, é a ausência de conflito. Paz onde não tem treta, ausência de treta onde tem paz. Vou usar umas gírias paulistas aqui agora pra tentar personificar o cara aqui, né? Mas, resumindo, é a ausência de conflito. No seu mais simples significado, no mais simples, no mais raso significado da paz, é a ausência de conflito, né? No seu antônimo, a paz, ela é a ira e a conturbação, né? Um antônimo da paz. Se você não tá em paz, você tá conturbado. Você tá em ira, você tá revoltado. Aí uma coisa pra deixar claro também, paz é diferente de mansidão, né? Não vamos confundir com aquele cara lá, aquele cara é da paz. Tipo, não, pera... Não é porque o cara lá tá quieto, tá no canto dele, que quer dizer que ele é da paz, que ele tá em paz, né? A gente não vê a paz somente de uma forma externa, né? Mas às vezes interna como uma paz interior. Então a paz é a ausência de conflito, tanto exterior como interior. E antes que a gente fale, então, o que Paulo quer dizer quando ele fala que a paz é o fruto do Espírito, eu acho interessante a gente fazer um comentário da profecia de Isaías, né? Isaías 9:6 diz assim, ó: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqui, Isaías está falando de Jesus, ele estava dizendo que Jesus seria o Príncipe da Paz, né? Porque ele traria então paz. Ele deixaria uma relação onde não há conflitos, né? Só que é interessante a gente notar que essa paz, né, que ele vai ser o Príncipe da Paz, não é uma paz terrena, né? Uma paz assim que a gente está acostumado. Até porque quando a gente lê João 14:27, ele diz assim: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então ele está dizendo que a paz dele, que Jesus veio trazer, não é uma paz que o mundo pode dar, né? Não é uma paz assim que a gente vai viver sem conflito. Mas é uma paz, né, que reflete, digamos assim,
algo maior, né? Provavelmente, então, algo espiritual, né? Que a gente, Marlon, como a gente entende, né? A gente, no momento que o pecado entrou na humanidade, a gente vive em conflito com Deus, né, de certa forma. Porque a gente está separado de Deus, né? Então eu entendo que Cristo, ele nos traz essa paz em que a gente pode ter um relacionamento com Deus, e estando em um relacionamento com Deus, essa guerra espiritual que a gente vive, né? Que a gente vê na Bíblia, Paulo também fala, né? Sobre que a gente vive uma batalha espiritual. A gente vai ter paz nessa batalha espiritual, porque Cristo vai vencer essa batalha, né? E então a gente tem essa promessa. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes no hebraico a palavra para paz é a palavra shalom, né? Exato. Já ouviu falar dessa palavra aí, shalom? Sim, no Antigo Testamento, né? Os judeus falavam muito shalom, até uma forma de cumprimentar, né? Shalom, shalom. Exatamente. Como fosse um oi, oi, oi. E muitas vezes ela é usada em referência a uma aparência de uma pessoa calma, uma tranquilidade, assim, que é aquilo que tu comentou, assim, da mansidão, né? Pra gente não confundir, né? Aham. É que o shalom tem esse significado, né, da paz, né? A ausência de conflito. Exatamente. E agora, tem uma outra palavra, que é a palavra grega eirene, né? Já que o Botega não tá aí, eu vou trazer os latim, gregos, Zeca Marcos. Saudades, Botega. Que ela significa unidade e harmonia, né? Então é viver em harmonia, que também é sem ter conflito. E Paulo, ele usa essa palavra eirene para descrever então o objetivo da igreja no Novo Testamento. Só que o significado mais profundo e fundamental da paz, né, é a harmonia espiritual causada pela restauração do indivíduo com Deus. Então isso que eu estava querendo dizer antes, que Jesus, ele é o príncipe da paz em vários sentidos, né? Ele nos traz essa paz dessa guerra espiritual que ele vai trazer no futuro, né? Porque a gente ainda vive uma batalha espiritual. Mas ele também traz essa harmonia espiritual, então, pela restauração do indivíduo com Deus. Que no caso a gente pode agora termos um relacionamento com Deus, por isso que ele é nosso príncipe da paz. Só que eu entendo assim que Paulo, ele não tá falando assim de uma paz simples, digamos assim, você não deve ter conflito com o seu irmão. Eu acredito que ele tá justamente falando dessa paz, desse relacionamento com Deus, que o fruto do Espírito, né, é a paz, né? Então nós podemos ter relacionamento com Deus e também nós podemos então viver agora em paz com os nossos irmãos, sem conflito, em uma unidade. Então, por isso que eu trouxe essa palavra ali, em unidade e harmonia. Então eu entendo que ele quer dizer que a igreja, né, através do fruto do Espírito, agora ela pode estar reconectada com Deus, né? Ela não está mais em conflito com Deus e a igreja não tem mais conflito entre si. Ela tem unidade e harmonia, né? Então, o estado então pecaminoso, que a gente é inimigo de Deus, todo esse tipo de coisa não existe mais. O sacrifício de Cristo nos restaurou e também nós podemos ter essa ausência de conflito entre nossos irmãos. Eu não sei como é que tu entende esse versículo aí, essa paz, o que significa isso no fruto do Espírito da mesma forma que eu. Não sei se tu entende de uma outra forma. Não, eu consigo reforçar ainda o que você diz, né? Então tudo isso que você falou reforça então que a gente conclui, que a paz provém de Deus, que Deus é um Deus de paz, e um versículo que reforça muito isso que você falou, de que Cristo veio para estabelecer a paz, a unidade e principalmente esse conflito que nós temos com nós mesmos, que nós tínhamos principalmente com nós mesmos por não termos essa ligação com Deus, é Filipenses 4:7, que é: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então ele reforça isso que você estava falando, de que esse conflito que nós tínhamos por não termos uma conexão com Deus, nós vivíamos perturbados de certa forma. Então essa paz de Deus que excede todo entendimento, eu gosto muito de usar esse versículo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, de que Cristo realmente ele veio estabelecer essa paz, essa harmonia espiritual para que a gente venha ter uma conexão com Deus, né? Então só é mais reforço do que talvez eu tenha uma visão contrária do que você vê sobre o fruto de Espírito, né? Eu acho legal o quanto também como a paz ela é retratada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Ela é um pouco diferente. No Antigo Testamento a gente vê muita questão de um bem-estar do indivíduo, da nação, de um grupo e a prosperidade, né? Então no Novo Testamento a gente já fala da paz, a paz através de Cristo, né? É bem claro, tá? O Novo Testamento, Cristo, mas sim, enfim, o quanto Cristo veio para ele estabelecer essa paz, mas principalmente essa paz interior, essa paz, digamos, essa paz espiritual que nasce desse conflito que a gente tinha com Deus, né? Eu entendo, digamos assim, que nem eu falei, né? Eu entendo
das duas formas, porque ela abrange muito mais a função do Espírito Santo na nossa vida, né? Então vem essa paz ali que é Deus que vive agora sem conflito conosco através de Cristo, né? E através do fruto do Espírito Santo. E também a questão de nós vivemos em paz entre nós, né? Então a questão de a gente poder ter paz. Até porque eu entendo dessa forma também, né? Por exemplo, se a gente pegar Romanos, né? Romanos a gente vê que Paulo escreveu uma carta, ele exorta bastante os judeus e gentios para que eles possam viver em paz, né? Por exemplo, Romanos 14, 19, que ele tá ali nesse embate ali, né? Que capítulo 14, capítulo 15, ele tá exortando ambos os lados, né? Ele tá falando que eles deviam aceitar uns aos outros como eles são, né? Assim como Cristo nos aceita, né? E aí no capítulo 14, versículo 19, ele diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, né? Então, eu entendo assim que ele nos demonstra, assim, que a gente tem que viver a gente, através do Fruto do Espírito, a gente tem a possibilidade de viver em paz com Deus, né, nessa questão de conflito, e também em paz com o próximo, né, também nessa questão de conflito, porque a gente possa realmente ter uma vida em paz, né, sem conflitos, né, até porque, se tu for ler as cartas de Paulo, normalmente ele sempre iniciava com o quê? Graça e paz, né, então a graça de Deus, né, a paz de Deus, né, como tu falou, muito bom que tu falou aquilo ali, que Deus, ele é a paz, né, a paz vem de Deus, é algo de Deus, não é algo nosso, né, nós não temos como, sem Deus, conduzir o mundo ou as pessoas até a paz, né, só através de Deus a gente entende dessa forma. Sim, acho que sobre os entre-irmãos tem em Lucas 2:14. A glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então Deus quer que nós convivamos bem. Então uma curiosidade muito sobre o fruto do Espírito é que uma coisa sempre está muito interligada com a outra, né? Quando a gente fala de viver bem com o próximo, de a gente não nos irar, a gente já vem falando um pouco, parece que a gente está falando da mansidão também, né? Então é legal como esse amadurecimento, ele vem interligando as coisas, eles vêm interligando o fruto do Espírito, né? A gente acha que, principalmente na série inteira, a gente vai perceber muito isso, de que realmente os frutos, eles estão meio que de certa forma interligados, uma coisa vão levando a outra, de uma forma que você tente atingir uma certa plenitude, mas que caso só Jesus conseguiu atingir, né? Então a parte do fruto do Espírito, dessa interligação é muito legal. É interessante isso aí que tu falou agora, porque, por exemplo, lá em Efésios 4, versículo 2 e 3, quando Paulo tá falando sobre a questão de unidade da igreja, ele fala com as seguintes ele escreveu, né, no caso. Sim. Ele escreveu com as seguintes palavras: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, tu vê como é que a paz, ela tá sempre relacionada com a questão de unidade, ela tá sempre relacionada com essa questão de não haver conflitos, né? Então, por isso que eu entendo, a gente entende, né, no caso, que a paz, ela está muito relacionada com essa questão de ter unidade, né, não haver conflitos entre os homens e entre Deus, né, e o homem. E não tem relação com essa questão que o pessoal se confunde, que nem tu comentou agora, de mansidão e tal, né. Uhum. Então a gente percebe, então, já mais a questão da unidade do que necessariamente a ausência do conflito, né? E tu vê, Marlon, talvez alguns outros textos, que nem tu citou Lucas ali, né? Mas alguns outros textos que não sejam de Paulo, por exemplo, que falam sobre paz, pra ver como é que outros autores falavam. Eu pego muito exemplo de situações em que Jesus presenciou, né? A gente tem nos evangelhos muito a questão quando ele estava sendo levado pela traição, né, até Caifás, quanto Jesus se retratou, quanto ele tinha essa paz, né? Ele sabia, digamos assim, ele sabia o seu propósito, né? Ele sabia o que deveria ser feito. Então, essa questão nos evangelhos, quando ele estava sendo traído e como ele se retratava com as pessoas, em nenhum momento ele se irou. E tem um grande exemplo aqui de como ele quis estabelecer a paz, né? Num momento de conflito em que Jesus, ele trouxe a paz, mesmo quando isso estava lhe custando a morte, quando ele estava sendo traído. Então, em Mateus 26, o versículo de 50 aqui em diante, eu vou ler um pouquinho. Quando Judas chegou a ele, Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisso, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam.
E eis um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão das espadas, as espadas perecerão. Então, quando ele tinha... Eu lembro de ter visto já em pessoas dizendo, grandes autores, né, falando, Jesus, ele tinha duas opções, né? Ele tava no meio que... Como é que eu posso dizer? Ele já tava no meio de um cruzamento, assim, ele tinha duas opções. Ou ele morria, ou ele matava. Né? Então ele escolheu morrer, porque ele poderia, quando os guardas estavam vindo a prender ele, ele fala: eu não tô fazendo nenhuma rebelião, por que vocês estão vindo aqui com espadas e lanças pra me prenderem? Eu não fiz mal a ninguém, eu tô ensinando no templo, por que vocês vêm com armas para me prender, né? Eu sou da paz, né? Digamos assim, falando hoje em dia. Mas enquanto ele tinha todo o motivo, ele tinha pessoas que talvez empunhavam uma espada e poderiam lutar por ele poderia fazer uma rebelião contra todos aqueles que não acreditavam nele, mas ele diz: guarde sua espada, pois todos aqueles que empunham a espada pela espada perecerão. Então, enquanto ele trouxe a paz, ele pacificou momentos de conflitos, entre outros, né? Então isso é muito legal, esse texto eu acho muito legal. Muito bom. Eu também tenho outros textos aqui que falam, por exemplo, Tiago fala que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, lá em Tiago 3,18. Então, é interessante que o fruto da justiça, né? Então, o resultado da justiça, ele vai ser a paz, né? Para aqueles que buscarem a paz, né? Então, é interessante que isso também nos leva, né, sempre a buscar essa paz, né? Essa paz que só Deus pode nos dar, né? E tu chegou a pensar em algum outro tipo de paz, assim, algum outro exemplo, assim, que a gente possa vivenciar em nossa vida? Sim, Paulo retrata muito a questão da paz interior, né? Como eu falei no começo, né? A gente pode olhar para uma pessoa, ela ser uma pessoa calma, ser uma pessoa, digamos assim, sem conflitos, porém externos, né? Internamente ela tá em guerra com ela mesma, ela tem situações, ela se martira por dentro, até digamos culpa, assim. né? Exato, com culpa, como a gente falou. E daí entra ali o episódio que a gente gravou sobre culpa, link no post! Então esse Paulo fala muito sobre o controle emocional, né? Romanos 15:13, ele diz: e Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Em questão do controle emocional, a gente comenta muito sobre o vazio do ser humano, né? Então a gente busca satisfações em outras coisas para que a gente tenha momentos de paz, momentos de prazer, para que esses conflitos internos, para que a gente haja uns controles emocionais. Pessoas acham dessa forma em drogas, né? Vão lá com drogas, remédios, para que elas tenham um calmante, tenham algo que controle essa emoção, esse nervosismo interno, né? Esse controle emocional. Tem gente que acha essa paz na bebida, tem gente que consegue essa paz na música e numa certa meditação. Tem gente que consegue ter essa paz interior até no esporte, que é, digamos assim, uma rota de fuga para pessoas que estão estressadas, pessoas que estão com problemas. Elas tentam preencher o vazio de outra forma. Elas tentam buscar outras situações, coisas que venham a trazer esse conforto espiritual, esse controle emocional, para que elas venham viver em paz, digamos, né? Sem esse conflito interno. Mas como nós sabemos, esse conflito ele vai voltar, esse conflito ele vai começar a bater novamente ali internamente. Você vai entrar em conflito diversas vezes e muito mais perigoso é entrar numa depressão, quem sabe? Talvez a depressão seja uma ausência de paz interior? Bom, eu não sei, eu não quero me aprofundar nesse assunto porque é um assunto bem delicado e por conhecer pessoas que passaram por isso até passam, né? Mas eu acho que seria um ponto, assim. Eu acho que essa falta do controle emocional, essa questão da gente buscar preencher o vazio por outras formas, para que a gente venha a ter um controle emocional. Então, como nós sabemos que só quem consegue preencher esse vazio e quem preenche esse vazio pra gente ter um controle emocional e nos conhecermos é Jesus, né? Então, somente assim nós conseguimos ter essa paz interior e Paulo nos ensina muito nisso. Tem 2 Timóteo 2:22 também, em que Paulo cita muito nas suas cartas essa questão do controle emocional, para que a gente venha a se controlar emocionalmente, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Então acho que seria essa paz, seria a paz interior também um grande a ser estudado, assim. Eu acho que até é um dos mais difíceis, porque a gente vem falar muito das emoções humanas e de como a gente se comporta eternamente. Então a gente vai falar muito da galera de psicologia, o pessoal que estuda mesmo o comportamento humano, para que a gente venha entender essa paz interior sobre o controle emocional, mas que isso está escrito na Bíblia e que ele pede para que a gente venha ter, Paulo, que a gente tenha paz no Senhor, paz em Deus, para que a gente venha ter esse controle emocional. Então seria isso.
Muito bem, Marlon. Então a gente falou aí já sobre a paz, né? Sobre também como que a gente entende a paz como sendo um fruto do Espírito, né? Qual que é essa paz aí que Paulo estava querendo falar. E agora chega a pergunta. Cristo, ele tinha essa paz, né? Porque a gente entende que o objetivo do cristão, né, é buscar ser semelhante a Cristo, né? Porque nós precisamos imitar a Cristo. Até porque Paulo fala, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então o objetivo é que a gente busque ser semelhante a Cristo. Então essa paz, né, que a gente comentou ali, que era o fruto do Espírito. Jesus, ele tinha essa paz também? Ele tinha essa qualidade, esse atributo em sua vida? Para que a gente possa se espelhar em Jesus para saber como podemos ter a paz? Eu creio que Jesus foi o único que conseguiu atingir essa plenitude nos frutos do Espírito em toda a sua vida, né? Porque a gente vai falar muito de Jesus, então a questão da paz, da mansidão, do amor. Cara, Jesus tinha tudo isso, né? Então é muito fácil a gente encontrar nos evangelhos momentos em que Jesus entrava em conflitos, em discussões, em momentos em que os judeus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, ou ao contrário, em que os seus seguidores queriam proclamar o rei, queriam tirar dúvidas com ele, acusavam ele de outras coisas, e que Jesus comportava muito bem, ele tinha um controle, digamos, emocional, ele tinha essa paz, ele era pacificador na questão da mulher adúltera, ele foi pacificador ali, ele foi pacificador em momentos em que os judeus queriam apedrejá-lo, e ele, ao invés de acusá-lo, ao invés de usar os seus para ir contra eles e se proteger, ele simplesmente se retirava do lugar ou usava palavras de sabedoria para que assim ele pudesse se proteger, mas sem em momento nenhum usar o conflito, né? Ele sabia muito bem como usar as palavras, ele era um pacificador, ele era manso, né? Então Jesus, ele sim, com certeza ele tinha essa paz, ele com certeza ele tinha esse controle, né? Eu só discordo de ti quando tu disse que ele era um cara pacificador, né? Porque no total, no geral, assim, ele não era assim o pacificador total, assim. Sim, ele tinha paz, né? Ele pregava paz, tanto que nem tu falou ali, até naquele momento lá que o pessoal vem prender ele e tal, né? Tu comentou antes, né? Tu deu exemplo, até tu leu. Um dos discípulos dele arranca a orelha lá de um dos soldados, ele diz, calma aí, cara, não é bem assim, né? E aí ele se entrega de boa, assim, ele vai na boa, ele queria, né? Sem ter conflitos, eu acho que essa questão... Sem treta. Isso. Agora, eu diria que ele não seria totalmente um pacificador, porque o pacificador, além de ele viver sem conflitos, ele também prega que as outras pessoas vivam sem conflitos. Ele impede que as pessoas tenham conflitos. Porque assim, e aí eu entendo assim que Jesus e Deus não eram pacificadores, porque Deus, querendo ou não, ele, para proteger seu povo, ele ajudava o povo nas guerras, né? Ele não dizia, não, vamos fazer guerras, vamos ter paz. Não, Deus, ele inclusive, em muitos momentos, ele exterminou outros povos, né? E Jesus, da mesma forma, ele não diz, olha, não faça ali, né, as batalhas. Por exemplo, quando Jesus, ele recebeu lá visita lá, né, ele conversou lá com o centurião romano lá, né, tá lá em Mateus 8. Ele ajudou e tal, né, tudo certo, mas ele não disse pro centurião, sai do exército porque eu prego a paz e você estando no exército, você... não vai poder viver na paz, né? Então, outro ponto, assim, Jesus, assim, ele não seria o pacificador, é que os discípulos dele, né, eles possuíam armas, né? Senão, aquele exemplo que eu acabei de citar ali que tu comentou, como é que Pedro ia conseguir desembainhar a espada dele, né, e ferir um dos soldados que estavam lá, né? Porque ele tinha uma espada. Então, se ele tinha uma espada, então, Pedro andava junto com Jesus, Pedro era discípulo de Jesus. Como é que Pedro tinha uma espada? Pra que ele ia ter uma espada se ele era pacifista, entendeu? Então, por isso que eu digo que Jesus não era 100% pacificador no sentido de que ele, né, queria ter a paz. Não, ele se defendia, ele se protegia, mas ele sabia também qual era o propósito de Deus, né? Então, eu entendo que Jesus, sim, ele tinha paz, sim, inclusive, a gente percebe o quanto que ele fez, né, através das pessoas, dos milagres. Então, ele levava paz nos lugares, mas ele não fazia com que as pessoas deixassem suas vidas de lado para que pudessem viver em paz, assim. Ele não obrigava as pessoas a saírem do exército e tal, né? Então, ele entendia que não era esse o propósito dele, né? O propósito dele era que as pessoas conhecessem a paz de Deus, né? Não uma paz terrena que tem relação com os conflitos de guerra e tal entre os povos. Isso são
são questões políticas, não tem nada a ver com Deus, né? Por exemplo, hoje, na atualidade, as guerras que a gente vive, não é essa paz que Jesus nos traz e que ele pregou, né? Ele mantém a paz até mesmo quando ele foi capturado, não porque ele não queria conflito com as pessoas, mas porque ele sabia que a paz que ele tinha, que ele pregava, ia muito além do que eles começarem a brigar ali no lugar que eles estavam, né? Não sei se tu concorda disso, porque eu acabei discordando de... Sim. Não, eu entendo. Como é que eu posso dizer? Se eu falasse dessa questão do pacificador, realmente a gente já estava num mundo de paz, entende? A questão é que Jesus usava esse momento, digamos assim, do pacificador para que a glória de Deus fosse vista, né? Ah, então, e sim, milagres, ponto, sim. Uhum. Sim, né? Porque os milagres eram feitos quando ele chegava no momento em que a glória de Deus podia ser vista, né? O grande ato, sim, cara, digamos, ele carregou uma cruz, ele não ficou pensando, né? Tipo, eu tô fazendo isso pelo Eduardo, eu tô fazendo isso pelo Marlon. Não, eu tô fazendo porque eu sei que isso vai acontecer porque Deus vai me ressuscitar no final e que a glória de Deus vai ser vista, né? Então todos os atos de Jesus, ele era dessa forma, né? Então ele usava a paz pra isso, né? Então acho que todos os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, a paz, ele usava com esse objetivo, né? O objetivo de que a glória de Deus fosse vista através da vida dele, através dos atos da vida dele, né? Então acho que nessa questão do pacificador, digamos, quantas vezes Deus usou a questão das guerras e dos conflitos, quantas situações aconteciam naquela época, né? E Jesus não citou, digamos, na Bíblia, de guerras e situações que estavam acontecendo ao redor dele, né? Então, essa questão eu entendo sim, eu concordo muito contigo. Mas eu creio que a questão do fruto do Espírito, os atos e que Jesus fazia era para que a glória de Deus fosse vista, né? Então eu concordo sim do que você disse. Só para ficar claro lá o que eu tava dizendo antes. Sim. Né? Por isso que eu falei que ele não era um pacificador na totalidade, né? Uhum. Porque se a gente pensar que Jesus ele era um pacificador totalmente, então por que ele não pegava e influenciava as pessoas para que elas parassem de fazer tudo, né? Ele queria pregar essa paz, essa ausência de conflito, como a gente tem falado desde o início, né? Essa unidade onde ele estava, né? Onde ele estava vivenciando as pessoas. Ele não queria se meter em questões políticas, porque até foi isso uma das questões que fez as pessoas não entenderem direito de Jesus, né? Porque as pessoas esperavam que o Messias fosse, né, um salvador, né, que seria um político, né, que ia restaurar a questão econômica, política da sociedade, alguma coisa assim. Esperavam um líder, né, e tal. E não, Jesus era só o filho de um carpinteiro lá, e ele chegou e estava pregando o reino de Deus, que era algo que as pessoas não entendiam, que era loucura para os homens, né? Isso a gente falando dos mais cultos, né? Agora ouvindo uma galera que eu ouço falar que Jesus era tipo hippie, né? Peace and love. Que veio trazer paz e vivia, né? Tipo, paz e amor pra todo mundo. Tipo, cara, sim, de certa forma, sim, mas não na sua totalidade, como você disse, né? Não saiu falando, não virou um ministro da ONU ali pregando só a paz inteira, né? Não foi esse o propósito que ele pregou a paz, digamos assim, né? Ele não pendurava flor na ponta das lanças dos soldados, né? Não fazia isso. Não, mas então, Marlon, eu acho que a gente entende, sim, que Jesus, ele tinha essa paz, né? Como tu falou, Jesus, ele tinha todos os frutos do Espírito, e a gente percebe que realmente ele tinha essa paz, porque ele, entre os seus, né, ali, ele sempre pregava que não houvesse conflito, mas a palavra-chave é que ele pregava a unidade, né? Então, como é que a gente pode viver com essa paz? Porque a gente viu até agora, a gente entendeu o que é a paz, a gente viu que Jesus, ele é o nosso exemplo e tal, mas beleza, a gente, né, nascemos de novo, né, temos o Espírito Santo vivendo em nossa vida, e como é que a gente pode, então, desenvolver, a gente pode amadurecer o fruto do Espírito para que a paz, né, de Jesus, a paz de Deus, ela possa fazer parte da nossa vida? Como é que tu acha que a gente pode aprimorar a paz na vida de cada um? Como todos os frutos do Espírito e como todo amadurecimento como cristão, é ter um relacionamento com Deus. A ter a paz é você tendo um relacionamento com Deus, você tendo esse contato, orando do dia, fazendo esses devocionais e louvando, sabe, estando próximo de Deus. O Espírito Santo te dá o discernimento, digamos, como agir em momentos de conflito, né? Em momentos de conflito interno, como eu disse, quando a gente está próximo de Deus, quando a gente tem Deus em nosso coração, Deus vivendo conosco, nós temos esse controle que nem a gente comentou sobre o espiritual, né? Nós não entramos mais em conflitos espirituais, digamos,
do homem-deus, né? A questão também de conflitos externos com as pessoas que a gente acaba aprendendo a lidar. A gente é acusado por coisas que nós fazemos, por coisas que nós não fazemos. Então, acho que quanto mais próximo de Deus, mais nós desenvolver a paz. Acho que não tem um outro segredo, eu não acredito que exista um outro exercício a não ser ler a Bíblia, orar e ter devocionais, ter um relacionamento com Deus, falar com Deus. Eu não acredito que haja uma fórmula secreta, sabe? Para que você venha desenvolver o fruto do Espírito, a não ser estar próximo de Deus e viver, né? Porque Deus, quanto mais você pedir, Deus, eu quero ter a paz, eu quero ter esse fruto do Espírito, eu quero amadurecer. Creio que Deus vai te dar situações para que você venha amadurecer com isso, para que Deus venha. Eles vão te dar situações de conflito ali, eles vão dar de conflito interno, vai te dar conflito com as pessoas, ele vai te dar momentos em que você vai fazer entender. Eu acho que não tem como você entender a paz sem você entender o contrário, né? Sem você vivenciar uma ira, sem você vivenciar uma conturbação. Então, só assim que a gente vai entender a paz é quando a gente vê conflitos, quando a gente vê o que acontece no mundo, o que a gente vê que acontece em nossa casa, como acontece com nossos amigos. Então não há segredo. Eu creio que Deus vai dar os caminhos, dar o direcionamento e dar, digamos assim, exercícios para que você venha amadurecer nisso, né? Então eu creio que seja dessa forma. Cara, eu concordo totalmente contigo, assim. Tem que se agarrar em Deus mesmo, isso aí. E até porque eu vejo, assim, na Bíblia também, a 2 Tessalonicenses 3,16 diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Então, a paz, que ele falou lá no início, Deus é o Deus de paz, né? A paz vem de Deus. Então, só Ele pode nos dar. E através do nosso relacionamento com Ele, realmente. Jesus também disse, eu citei antes, né, João 14, 27, que Ele que tá deixando a paz dele, né? E não é uma paz que a gente vai ver no mundo, essa paz é diferente. É uma paz que a gente não consegue encontrar em uma esquina aí, em qualquer lugar e tal. É uma paz que só pode vir de Deus. Então a gente tem que realmente reforçar esse relacionamento e aplicar, né, nas mais diversas situações. Como, por exemplo, quando a gente tiver, sei lá, na nossa célula, né? E a gente estiver vivenciando um momento de conflito, né? A gente tem que buscar realmente essa paz e observar, né? Os dois lados, né, da moeda. A gente tem que observar o que a pessoa tá sentindo, porque às vezes a gente também, a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, né? Mas a gente não entende o porquê que ela falou aquilo, né? Daqui a pouco ela falou aquilo sem pensar, porque ela tá passando algum problema em casa, né? Ela tá passando alguma situação em sua vida que que fez com que ela não prestasse atenção no que ela tava falando, né? Ela não teve, sabe, digo assim, intenção de falar aquilo, né? Só que, às vezes sim. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem que buscar essa paz de ter uma unidade, né? Demonstrar pra pessoa, olha, né? Primeiramente o perdão, né? Te perdoa e tal. E depois demonstrar pra pessoa, olha, nós temos que viver unidos, né? Nós temos que viver em paz. Então, vamos se ajudar. Se tu não gosta disso em mim, que a gente possa, então, se entender e talvez crescer juntos, né? Amadurecer juntos e ter essa unidade, viver em paz, né? Ou se... por que tu tá falando isso e tal? O que tá acontecendo? Daqui a pouco a pessoa se abre e aí tu pode ajudar ela, né? Em vez de a gente virar a cara e dizer, essa pessoa não gosta de mim e olha o que ela tá falando e eu também não gosto dela, então, e pronto, né? Isso não é paz. Isso é conflito. Isso já mostra a questão do amadurecimento, né? De quanto a pessoa já tá madura pra conseguir entender isso. Exatamente. Então, é isso que a gente acredito que a gente vai conseguir aprimorar esse ponto ali, esse atributo do fruto do Espírito na nossa vida. Se realmente, que nem tu falou, nos relacionarmos com Deus, nos agarrarmos em Deus, e nas diversas situações que Deus permitir que ocorram em nossa vida, as provações, digamos assim, a gente possa perseverar, né? A gente possa, então, vencer, passar por essas situações com Deus, né? Junto com Deus, para que a gente possa perseverar e crescer, né? Amadurecer, porque é isso que a Bíblia fala, né? Que a aprovação vai produzir, né, um amadurecimento, um caráter aprovado, né? Então que a gente possa realmente seguir dessa forma. E Marlon, então, tipo, não sei se tem mais algum exemplo, assim, tu queria citar de uma situação ou alguma coisa relacionada com paz, assim, para que a gente possa realmente crescer todo mundo junto. Cara, uma coisa que eu ouço muita gente falar, né? Que a gente ouve falar, o coração é enganoso. E o versículo que eu já citei aqui, ele era muito usado na minha antiga igreja. E foi uma das coisas que eu fiz para tomar decisão até vir. Eu já tô completando quase 1 ano de Bento Gonçalves. Já tenho quase 2 anos de Pelo Amor de Deus. Opa! Então, já tô de uma forma assim... E foi o versículo e foi algo que fez a questão de decisão, assim. De como eu me... como é que eu me senti que eu deveria vir para Bento Gonçalves. O que foi que aconteceu, né? A gente ouve muito falar sobre...
a questão do que o coração é enganoso, mas o versículo diz assim, no Filipenses 4:7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando ele fala que o vosso coração é a vossa mente, né? Então, digamos, há uma conversa entre o coração e o cérebro, aqui, acho que nesse momento e que a gente tem esse contato com Jesus, porque esse versículo ele foi muito usado e muito forte pra mim na questão de que, cara, eu falei, eu quero ir, mas será que eu devo ir mesmo? Mas conforme eu ia conversando com as pessoas, conforme eu ia tendo contato com meus pais, com meus líderes da igreja, com meus amigos, essa paz ela aumentava, né? Eu falava, mas eu não falava que o coração é enganoso, então eu posso estar enganado, isso aqui pode estar tudo errado, né? Então acho que tem esse discernimento, acho que eu nem falo o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Acho que tem esse, digamos assim, esse equilíbrio e um amadurecimento em que você consegue entender. Você fala, então se todo momento em que a gente sentir algo em nosso coração, ele tá nos enganando, não, tipo, peraí, não é assim também, né? Eu acredito que o coração realmente ele possa nos enganar, mas eu não acredito que ele esteja totalmente sempre errado, sabe? Então acho que há um amadurecimento em momento de oração, em que você tem um contato e um relacionamento com Deus, em que ele vai te dizer se aquela vontade do seu coração é certa ou não. Porque eu ouço muito dizer, mas se seu coração tá dizendo é porque tá errado, porque ele é enganoso. Eu tipo, pera, não, eu acredito que, principalmente, você gosta de uma pessoa, você se apaixona por ela, você, pera aí, vamos lá, Deus, é essa pessoa, né, é isso que tá acontecendo, é só um exemplo de paz no coração, digamos. Então você tendo esse relacionamento com Deus e tomando decisões em sua vida, acho que essa questão do coração enganoso e da paz, ele tem esse, digamos assim, esse Deus pra saber se é real ou não, mas que, cara, pra mim, tô aí já há 1 ano em Bento Gonçalves, e que a paz realmente é essa que excede todo o entendimento e que guardava o meu coração, era a vontade de Deus, creio que sim, pra minha vida, né? Então acho que era esse exemplo, assim, acho que da paz que eu queria dizer e que aconteceu comigo, né? Um exemplo meu, uma parte do meu testemunho em si, né? De como eu estou aqui hoje, mas acho que era isso. Bem, Magno, então, considerações finais aí. Falamos sobre a paz, falamos sobre Cristo, falamos sobre nós, né? E principal, assim, nessa série aqui a gente vai seguir sempre esse padrão ali, a gente vai falar sobre o fruto, nós vamos falar, vamos falar sobre o atributo, né, primeiro. Nós vamos falar sobre o que significa esse atributo no fruto do Espírito. Falar o que a Bíblia, né, nos fala sobre isso, né? Também sobre mais aspectos, né? Como tu comentou ali sobre outros aspectos da paz. E sempre direcionaremos para Cristo, né? Para entendermos esse atributo na vida de Cristo e também como nós podemos usar Cristo como exemplo para também aprimorarmos a nossa vida, amadurecermos no fruto do Espírito. Então, fizemos isso hoje, nos próximos também faremos. E quero saber então de ti, Marlon, suas considerações finais aí, o que tu conclui com tudo isso? Concluo que Jesus não era um hippie loucão do paz e amor, né? Mas que, enfim, acho que nós só vamos conseguir atingir a paz, como a gente disse ali, com o amadurecimento, com o tempo e pedir isso a Deus. Se a gente costuma nos irar, se a gente tem uma conturbação interna, digamos, a gente tem um conflito emocional, cara, nada mais que ajoelhar, conversar com Deus e falar, Deus, eu quero ter paz. Acho que é a única forma de nós termos esse controle, termos paz e atingirmos esse fruto do Espírito, né? Esse amadurecimento. Então, como a gente vai ver, como eu falei, acho que as coisas estão muito interligadas. Então, conforme a gente tem a paz, a gente vai estar interligado com outro espírito. Então, isso é com o tempo, isso é com o amadurecimento, isso é com muito relacionamento. E a gente vai atingir fruto, né? A gente vai ter essas, digamos, essas experiências para que a gente atinja a paz, para que a gente entenda aqueles momentos e consiga entender, meu Deus, Deus está me mostrando aqui o que realmente eu preciso ser o cara da paz aqui, eu preciso ter essa paz nesse momento, para que não haja conflito, seja ele interno ou externo. Então, basicamente, seria isso que eu consigo concluir desse nosso bate-papo aqui. Muito bem, muito obrigado pela tua presença aí, Marlon. Opa, eu tô livre aí pra fazer os outros também. Tamo junto aí. Vamos seguir na série aí. Com certeza. Boa. E eu também concluo, cara, que precisamos estar sempre em sintonia aí com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e tal. Até porque, assim, eu entendo que, a gente comentou isso bastante, Jesus, eu entendo que ele é a própria paz, né? Ele é a paz, né? Ele é, digamos assim, a demonstração de Deus, né, para a humanidade da paz.
Porque Cristo ele foi enviado para que a gente pudesse então ter um relacionamento novamente com Deus, né? Isso para mim é paz, né? A gente não tem mais conflito com Deus, então ele é a paz, ele é a personificação da paz. E por isso a gente, para termos paz, né, pra gente possa amadurecer nisso, a gente tem que estar sempre com Deus, né? Com Jesus, né? A gente precisa estar em sintonia. E aí tu falou ali de uma coisa que leva a outra, tá interligada. Então, quanto mais a gente estiver interligado aí, a gente estiver em sintonia com Jesus, mais a gente vai aprimorar e amadurecer o fruto do Espírito Santo para que a gente possa cada vez mais entender qual que é a vontade de Deus Pai na nossa vida. Vê como é que a Trindade, ela tá toda interligada também, né? A gente precisa de todos, né? A gente não consegue viver só com um e escolher as outras pessoas da Trindade da nossa vida, né? A gente precisa de todos. A unidade, né? A unidade, exatamente. E a gente percebe, agora que tu falou isso aí, unidade, né? A gente percebe que a própria Trindade, entre as três pessoas, eles têm paz entre eles, porque eles têm unidade, eles não têm conflito, né? Então que a gente possa viver dessa forma, tanto com Deus, né? Quanto também com o próximo. A gente possa ter unidade na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, né? Sejam as pessoas que estão ao nosso redor, cristãs ou não, né? A gente não deve julgar, porque a gente não deve definir quem merece a nossa paz, porque se a gente for pensar assim, nem nós merecemos a paz de Deus, né? Então é isso, Marlon. Então, pra quem fica aí pra área de feedback, até daqui a pouco. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. E deixe seus feedbacks aí pra que a gente possa, então, ler no próximo episódio também. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Mítico! Olha só, mudei! Opa, Mudei depois de entrada. 79 podcasts. Nossa! Se bem que a gente não faz todos, né? A área de feedbacks, né? A gente começou depois de qual? Deixe na área dos feedbacks aí, a partir de qual, pelo amor de Deus, nós começamos a ter a área de feedbacks. Nem eu me lembro. Nossa, isso faz muito tempo, Dandeco. Vamos lembrar então o nosso feed. Porque como faz tempo, né? As pessoas podem esquecer, né? Vou lembrar. Pera aí, deixa eu pegar a anotação que eu esqueci também. Nossa. Não esqueci porque é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E se você acessar nosso site e no final colocar /iTunes, você vai direto para onde? Para o iTunes. Nossa! Foi fácil, hein? Eu vou dar uma dica, Dandeco, que ninguém sabe, ou algumas pessoas sabem, ou poucas pessoas sabem. Se você acessar nosso site, pelamordedeus.org.br e botar /Facebook, você vai direto para a nossa página do Facebook. Não creio. E se colocar /Twitter, vai direto à página do Twitter. Uau. Isso existe desde o início. Você Se botar não sabia. Instagram, será que vai no Instagram? Não vai, porque eu não fiz isso daí. Mas olha a dica, vou fazer. Vamos fazer acontecer. Isso aí que você comentou agora, Dandeco. Vamos fazer. E sabe o que a gente vai fazer agora, Dandeco? O quê? Nós vamos ler os feedbacks do episódio 80. A gente falou sobre João Batista. Quem foi primeiro? Primeiro foi ele, o Lourival Gonçalves. O que disse? De quem era a voz que clamava no deserto? Baixando. De quem era a voz, Dandeco? De quem era a voz? Mistério. E sabe quem foi o segundo a comentar? Na verdade, respondeu o comentário. Quem Só foi? podia ser ele mesmo, o Lourival. E vamos ler também o segundo comentário do Lourival, porque, né, é muito bom. Será que ele deixou a resposta? Vamos ver o que disse. A voz era de João, mas quem clamava era Deus. É isso aí, eu falei pra ele, disse. É por isso que diz lá o versículo, a voz do que clama no deserto, né? E o que mais ele disse? Nos tempos de Jesus, a questão sacerdotal estava muito conturbada por causa do enlaço político existente na época. Talvez tenha sido um dos motivos que João Batista não tenha se tornado um sumo sacerdote, sendo descendente de Abraão e da tribo de Levi. Mas eu tenho uma pergunta, sem teste. É que gostaria de saber mesmo, quando realmente a prática do batismo surgiu? Foi realmente com João? Parabéns pelo podcast. Muito bem, então essa pergunta é a que fica, né? Porque eu não respondi pra ele lá na página e também agora eu não tenho a resposta, Dandeco. Que isso? Você sabe a resposta? Opa, acho que nós vamos dar a resposta no próximo feedback. Eu não sei, ou alguém que souber a resposta, por favor, vamos pedir ajuda aos universitários. Quando realmente surge a prática do batismo? Foi com João ou já tinha antes?
Nós queremos saber, Lourival quer saber, todos queremos saber disso agora. Se alguém souber, coloque nos feedbacks que você vai ganhar o que, Dandeco? Não sei, no máximo o Lourival está fazendo essa nova pergunta para ele mesmo responder depois. Ah, ele falou que ele queria saber, sem teste. Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar uma leitura na área de feedbacks. Nossa, com a minha super voz. Com a super voz de Dandeco. E sabe o que mais, Dandeco? Depois de ler 100% dos feedbacks no que vem. Agora vem as indicações. E qual é hoje? Na mesa cast 40, depressão. Muito bom! Link no post! Esse episódio aí do Na Mesa Cast, falaram sobre depressão e até tiveram a ajuda de um psicanalista, ou psicólogo, psiquiatra. Agora não lembro, mas eu sei que lá foi muito bom esse episódio, vale a pena. E fica a dica aí então para você conhecer o Na Mesa Cast e escutar o episódio sobre depressão, né? Mesmo que você não esteja passando por isso, mas a gente sabe que muitas vezes pessoas próximas a nós passam por isso e é interessante então a gente saber sobre esse assunto. E o bom é que você não vai escutar e sentir depressão. Né? Exatamente, e também porque esse é um assunto sério e as pessoas têm muito preconceito, né, muitas vezes. Então vale a pena escutar lá e saber mais sobre isso. Então, acho que é isso, né? É isso, pessoal! Até mais! Tchau! É do Didi!